seguindo, pessoal, na PI 309, que foi recentemente inaugurada. Essa PI aqui, ela diminui em cerca de 80 km a distância entre Teresina e Barra Grande. Frecheiras fica a cerca de 10 km de Cocal. Essa região aqui, na época que a barragem de Algodões estourou a barragem, essa região aqui toda foi invadida pela água. Sabe essa história de que o homem veio do pó? Pois mais cedo do que o esperado ao pó eu retornei. Sabe esse fogo fato do coração? Fogo fato que incinera, acaba em explosão. Sabe a oferta da canção que não se quer ouvir? Fogo de uma ilusão que não deve. Estamos aqui na igreja de Frecheiras, no município de Cocal, uma das igrejas mais antigas do Brasil, datada de 1616. E aqui o João Passo vai falar um pouco para a gente sobre esse templo. Estamos aqui de frente a um dos marcos mais importantes da história do Piauí, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, na localidade Frecheira, estado do Piauí. A igreja nos denota umas características que envolvem o período jesuítico, provavelmente da construção da mesma, postada uma das datas de 1616. Esta igreja provavelmente foi construída pelas missões jesuíticas que saíam da Serra da Ibiapaba, que fica pouco mais de 50 quilômetros, rumo ao Maranhão. E passando por esta terra, provavelmente, ao encontrarem esse fantástico oásis natural, com inúmeros córregos d'água, construíram a igreja como ponto de sustentação para as caravanas que se deslocavam pela região. A igreja, além do estilo jesuítico, a data 1616 ainda nos remete a algumas características no seu interior, como imagens do período barroco da escola sacra maranhense, tubulação metálica do século XVIII e outras características que remetem a outras épocas. Existem, inclusive, alguns estudos que aqui também houve um foco de resistência balaia. O que é isso? Um movimento que aconteceu no período regencial, onde vários balaios ou revoltosos, ao sair do Maranhão, se encontraram nesta região e daqui tentaram impor uma resistência à coroa portuguesa. Inclusive, após o término desse conflito, foi enviado para cá, para a região de Frecheiras, onde foi construída a igreja, um soldado português, um cidadão de nome José de Almeida Portugal, o qual o túmulo se encontra em uma das paredes da igreja. Sobre os túmulos, nós temos essa lápide que muito nos chama a atenção. Na escrita galego-português, nós temos aqui jaz o alferes. A palavra alferes é um tipo de, refere-se a soldado português, né? É um referencial aos militares da coroa portuguesa, José de Almeida Portugal, que nasceu com O em 1830 e faleceu com 2L em 25 de agosto de 1872. Esse cidadão provavelmente foi enviado para a região como proprietário do entorno da igreja para evitar o problema da vinda de grupos revoltosos, como já existe, inclusive, no arquivo público em Teresina, que a região foi tomada por revoltosos vindo do Maranhão. E José de Almeida Portugal provavelmente foi o grande responsável pela expulsão e pela vigília do templo e de todo o sítio Frecheiras. João, aqui a gente pode observar nas paredes internas da igreja outros túmulos, né? Sim, o que se sabe é que os outros túmulos referem-se aos familiares de José de Almeida Portugal,
que adotaram o sítio como local de residência. Então eles passaram a viver, a cuidar da igreja e após vir a óbito, eram sepultados dentro do templo. O que se tem de conhecimento da história oral é que a própria Igreja Católica, tendo conhecimento que havia pessoas da família desse militar sepultado, condenaram a igreja, dizendo não celebrar mais missa, e pediram que os moradores retirassem 7 palmos de terras, inclusive os restos mortais das pessoas que estavam sepultadas no centro da igreja, e colocassem fora, em um cemitério particular. E as lápides foram anexadas às paredes, ou seja, não há mais vestígios ou restos mortais dos antepassados dentro da igreja, apenas as lápides. E a partir do final do século XIX, início do século XX, iniciou-se uma reforma da igreja com a colocação dessas lajotas, provavelmente originárias de Portugal, dando ou substituindo os antigos ladrilhos. Através de pesquisas historiográficas, nós encontramos, inclusive, no cartório, Arquivo Público de Piracuruca, documentos que remetem a casamentos do século XVIII, principalmente em 1753, registrado em Piracuruca, de casais onde consumaram casamento aqui na igreja e foram confirmar documentalmente em Piracuruca. Então, a freguesia de Piracuruca já era frequentada por moradores do sítio Frecheira, que alocavam os casamentos do templo e registrava a quase 80 quilômetros da cidade de Piracuruca. Observamos que a igreja tem paredes que chegam a mais de 1 metro de largura. Todas as paredes são construídas de pedra e cal e uma substância desconhecida, provavelmente óleo de baleia. O altar da igreja, ele foge um pouco ao estilo jesuítico, ele vem mais para um período também rococó, uma época diferenciada, né? E no centro do altar, nós encontramos algumas imagens que nos remetem ao século XVIII. Inclusive esta imagem, a mais valiosa de todas, é a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Fizemos um estudo sobre a originalidade da mesma e foi comprovado que ela pertence a uma escola chamada barroco, mas não barroco mineiro, um barroco maranhense, diferente das imagens de Minas Gerais, provando que havia uma ligação com São Luís, com o Maranhão, ou com a produção de imagens sacras. Todo o altar é original, inclusive o sacrário, ainda revertido por um material tipo de esponja, provavelmente vindo da Europa. Vários estilos romanesco, rococó e neoclássico se misturam num grande enigma da construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário, aqui em Frecheiras. Um ponto que nos chama a atenção, pela antiguidade da igreja, é a presença no centro do templo, uma encanação metálica. Essa encanação metálica, ela termina num tonel, onde era depositado uma pedra chamada carbureto, produzia um gás, e esse gás percorria por todos os canos, iluminando a igreja. Era uma tecnologia de ponta do século XVIII, que só existia nos grandes centros do país, do Rio de Janeiro, em Salvador e na igrejinha de Frecheiras, em Cocal. As mais interessantes, usadas pelos mais antigos, é que as pessoas que não tinham nem eira nem beira, não tinham nada na vida. A nossa igreja, ela é trabalhada no estilo do período colonial, sendo construída com a eira e a beira, ou seja, só quem tinha muita condição, como as igrejas jesuíticas, ou os grandes proprietários de terra, poderiam construir casa com 2 tipos de pavimento. A eira, que é essa parte de baixo, e a beira, que é a outra parte do telhado. Portanto, uma construção com eira e beira. Aqui, pessoal, nós estamos no coro da igreja de Frecheira da Lama. E aqui o João Passos vai
falar para nós mais sobre esse importante templo religioso piauiense. Estou, nesse momento, dentro de uma das janelas do templo, uma janela de um tamanho superior à minha altura, então mais de 1,60 m de altura por 1 m de largura e 1 m de espessura. E há a presença ainda de antiguíssimos tijolos, os mesmos que eram anexados na parte térrea da igreja. O tablado também mostra a raridade da época, ainda confeccionado de forma artesanal, inclusive os pregos são batidos de forma amarteladas. E aqui do lado nós temos o antiguíssimo sino da igreja, um sino também de construção desconhecida, sem nenhuma datação e que faz parte do enigma da história da igreja da Frecheira em Cocal.